Sejam muito bem-vindos. Então, vamos passar a palavra para a professora e doutora Cecília Lustosa. Cada palestrante vai se apresentar muito brevemente, porque os participantes têm a biografia já como material de apoio. E vamos iniciar, então, com Cecília Lustosa. Você tem a palavra e eu fico pendente aqui do chat, as perguntas, e a gente coloca para o final do tema para poderem responder. Ótimo, Cecília, obrigada. Então, vou compartilhar a minha tela, não é isso? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Estão, né? Sim. Deixa eu botar em modo apresentação. Pronto. Bom, então, bom dia, né, a todos os participantes, aos alunos, né, cumprimento o professor Douglas e a professora Cecília Hasner. E também quero agradecer, né, primeiramente, o convite, né, feito pela Cecília para eu falar um pouco sobre ecoinovação, que é um tema que eu já estudo há muito tempo, né? Foi a minha tese de doutorado lá no início dos anos 2000, foi justamente sobre inovação e meio ambiente, tá? Então, é um tema que eu já estudo há anos e vamos, a proposta eu explanar, depois Douglas, e aí depois a gente abre um pouco para as perguntas dos alunos, tá? Só uma coisinha, Cecília, não está em modo de apresentação, tá? Não? Talvez, não, ele talvez tenha que sair e voltar a entrar já com ele em modo de apresentação. Agora também não está? Não, ele tem esse problema, o PowerPoint. É mais fácil parar de compartilhar, deixar em modo de apresentação e aí entrar com ele. Entendi. Então, deixa eu parar de compartilhar. Vou já entrar no modo de apresentação. Só um instante. O problema é que se eu coloco em modo de apresentação, eu não consigo compartilhar, entendeu? Oi, professor. Então, a senhora pode fazer da seguinte maneira. A senhora bota para compartilhar novamente, só que vai aparecer duas telas da sua apresentação. A senhora tem que selecionar o aplicativo PowerPoint, não compartilhar a tela. Não compartilhar a tela. Não, então, não é para compartilhar a tela, é para compartilhar o aplicativo PowerPoint. Então, deve aparecer duas apresentações aí mostrando para a senhora na hora da seleção. Provavelmente é sempre a segunda. iPhone... Não, só para mim só aparece uma. Então, tenta compartilhar novamente, por favor. Deixa eu ver aqui. Agora tenta colocar em modo de apresentação. Foi? Agora a senhora tenta colocar em modo apresentação. Já coloquei. Não está aparecendo, mas a gente consegue visualizar a parte do meio sem nenhum problema, quando a senhora for passando, eu acho. Vou aumentar um pouquinho, pode ser? Tá bom, a visualização tá boa. Para quem está de casa no computador, tá bom. Bom, então vou continuar assim, senão a gente atrasa muito. Perfeito. Tá? Bom, então, como eu disse, né, já agradeci aí o convite, e eu sou professora atualmente lá do Profinit, polo da UFRJ, e também faço parte lá da rede SIST, né, que é uma rede de sistemas de inovação, que estuda desenvolvimento local, e também do Grupo de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, lá do Instituto de Economia da UFRJ. Então, hoje, né, o nosso tema, a inovação tecnológica,
Então, primeiro a gente vai falar dos conceitos e depois das medições. Então, o que a gente vai ver nessa aula? Eu vou abrir a aula falando um pouco de questões ambientais, tá? Justamente porque a gente está tratando de eco-inovação, tá? Não é uma inovação geral, ela tem um caráter específico. Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de invenção e inovação, que eu acho que isso vocês já sabem. Depois o conceito de eco-inovação, e aí a gente começa as métricas, né? O professor Douglas especificamente vai falar sobre patente, e eu vou comentar duas outras métricas, que é a questão da pesquisa de inovação, a PINTEC, né, do IBGE, e as certificações ambientais, tá? E depois a gente parte das considerações finais. Bom, na verdade, isso também não é uma novidade para vocês, a questão das mudanças climáticas, tá? Então, isso vai começar com um processo de industrialização, a questão da poluição, né, o aumento da poluição já lá no final do século XVIII, e esse aumento das emissões, principalmente por causa do início da era industrial, vai provocar principalmente os gases de efeito estufa, o principal deles é o dióxido de carbono e o metano, né, são os principais, e a mudança climática, quando chega na década de 60, começa aquelas discussões sobre meio ambiente, economia, né, quando começa a discutir a finitude dos recursos naturais, desse petróleo na época, isso frearia o desenvolvimento dos países, tá? Então, as mudanças climáticas, elas foram foco de acordos internacionais, né? Começou na Rio 92, e depois na Rio 92, que teve duas importantes convenções da mudança climática e da biodiversidade, e depois tem as COPs, né? Que são as Conference of Parties, que são as conferências anuais. Então, na Convenção das Mudanças Climáticas, a COP26, ela colocou a inclusão da redução de metano além do carbono, tá? Porque o carbono sempre foi o gás foco, porque ele demora 120 anos para se dissipar na atmosfera. Então, quando se fala de inclusão da redução de metano, né, obviamente, novas técnicas, processos, né, vão ter que ser realizados ou formas de retirar o carbono da atmosfera ou não lançá-lo. Então, a gente já está ligando a questão de inovação. E a COP27, do ano passado, né, fez um fundo de perdas e danos e, além disso, discutiu a operacionalização da transferência de tecnologia para países mais vulneráveis, tá? Então, isso tudo, né, eu estou dando assim um pano de fundo, que o Brasil é signatário, né, da Comissão das Mudanças Climáticas, então isso vai influenciar diretamente a questão das inovações ambientais, né, que a gente está chamando, nesse caso, de eco-inovações. Né? Nesse meio, tudo, né, a gente tem questões geopolíticas muito importantes. Tá? Que questões são essas? Não só da responsabilidade histórica, ou seja, os primeiros países que começaram a emitir gases, né, do efeito estufa, mas também as questões de tecnologia, né? Que países desenvolvem quais tecnologias e como isso é transferido para os outros países. Tá? Então, na verdade, o que a gente vê, né, que a mudança climática nada mais é do que ultrapassar os limites da biosfera, né? Usando os recursos da biodiversidade mais rápido a regeneração dos ecossistemas. E também, com isso, tem a geração de resíduos e emissões, tá? E isso tudo, tá? O que a gente faz? A gente faz adaptação, tá? Ou vamos fazer mitigação, tá? Vamos nos adaptar às novas condições climáticas ou a gente vai tentar reduzir, né, os impactos.
Então, aqui são as consequências ambientais locais, né? Eu falei das globais, principalmente os gases de efeito de estufa, né? E aí a gente tem, né, lixões, a céu aberto, desertificação. Aí a primeira foto, né, é o desastre lá de Brumadinho, né, que teve com a Vale, que, enfim, foi uma destruição enorme lá do Rio Doce, destruiu um vilarejo, enfim, né, foi um desastre com consequências ambientais e sociais. E aí, como é que as inovações podem contribuir para melhorar esse cenário? Tá? Então, isso vocês já sabem, mas é só para lembrar uma coisa importante, que a invenção não é inovação, né? A invenção, lembra aquele professor Pardal, não sei quantos de vocês já leram, né? O Pato Donald, os Patis, mas a invenção é algo, né, que qualquer coisa pode ser uma invenção, mas se tornar uma inovação, ele tem que passar pelo ambiente de seleção, que pode ser o próprio mercado que seleciona, né, a invenção, ela vai para o mercado e torna-se uma inovação, porque ela passa a ser comercializada, ou através de uma regulamentação, ou seja, alguma norma, né, alguma política pública que vai levar àquela invenção, que muitas vezes é o caso da questão ambiental. Tá? Muitas vezes o mercado não vai selecionar a inovação. Bom, e a inovação, no título da aula está inovação tecnológica, tá? Mas usando o manual de Osler na versão 3, a gente vai considerar, né, para efeito aqui da nossa aula, inovações de produto, de processo organizacional e de marketing. Tá? Então, vamos lá. O que é a eco-inovação? Ela vai ser um tipo particular de inovação. Né? E o que é importante nisso? Que ela vai ter que ser nova para quem vai desenvolver ou adotar essa inovação, tá? Tem que considerar o ciclo de vida do produto, tá? Ou seja, do berço ao túmulo, desde que ele é extraído até a sua disposição final, tá? Tem que ter a redução do risco ambiental, porque qualquer produto, processo, ele pode levar riscos ao meio ambiente, consequentemente, dá riscos sociais também. E tem que os impactos negativos dessa eco-inovação são menores comparados com as alternativas relevantes. Tá? Então, tudo é uma comparação. Isso por quê? Porque é uma questão dinâmica. O que pode ser uma eco-inovação em determinado momento do tempo não vai ser mais num tempo mais à frente. Tá? Então, o exemplo é um motor a combustão interna que substituiu os cavalos, né? Lá no século XIX. Então, mas hoje em dia são os motores a combustão interna que foram, à época, a solução para o problema, né, dos cavalos, dos estrumes, da sujeira da rua que os cavalos deixavam, né? A emissão por quilômetro é maior do cavalo do que em volume, né, do que dos carros, e 200 anos depois é um problema, né, ambiental dos motores a combustão interna geram. Então, ou seja, quer dizer que porque a questão é dinâmica, né? A inovação é dinâmica e a inovação também, porque o impacto dela ela vai se diferenciar de local para local. E quais são os termos similares da eco-inovação? Quer dizer, lembra, voltando aqui um pouco, a eco-inovação ela tem a questão do ciclo de vida. Isso é muito difícil de pegar, tá? É analisar tudo, porque se a gente for ver, por exemplo, a gente vai ver energia eólica, tá? Para produzir as pás, né? Todo equipamento de energia eólica vai usar combustível fóssil, nem que seja para transportar as pás, né? O equipamento para instalação em determinado local.
Então, quando a gente vai ver o ciclo de vida, muito pouca coisa vai ser eco-inovação. Mas, para simplificar a nossa vida, né, tem outros termos similares, que é a inovação direcionada para a sustentabilidade, inovação sustentável, inovação tecnológica ambiental, inovação verde, inovação ambiental. Então, a maioria delas, se vocês forem vasculhar a literatura, vai ter outros termos que vocês vão encontrar, né? E o que elas têm em comum? É a redução, né? A prevenção do impacto ambiental, que pode ser intencional ou não. Tá? Muitas empresas fazem, por exemplo, um programa de eficiência energética, usam recirculação de água muito para reduzir custos, tá? E não para gerar menos gases de efeito estufa. Tá? Isso é uma consequência, mas a redução de custos ela é importante para as empresas e economizar recursos naturais também, né, é uma forma de reduzir custos das empresas e melhorar o meio ambiente. Então, a ecoinovação ela pode ser intencional ou não, tá? Mas ela tem que ter um rebatimento no meio ambiente. E atenção para a inovação de baixo carbono, porque tem se falado muito em economia de baixo carbono. A inovação de baixo carbono é a inovação que vai gerar menos emissões de carbono. Então, ela é um tipo de ecoinovação. Seguindo, então, os exemplos de ecoinovação, ali a energia eólica, energia solar, tá? O próprio retrofit de lâmpadas, que é a substituição de lâmpadas mais eficientes, ela também é uma eco-inovação. Tá? Não necessariamente a eco-inovação é só de processo, ela é de produto, e lembra, ela é organizacional também. Ou seja, né, isso ocorre muito em hospitais, em escritórios, prédios, comerciais, trocar as lâmpadas. Tem aí, né, a reciclagem, né, o biodigestor, que também é uma tecnologia importante, é uma eco-inovação. Bom, e quais são as métricas de eco-inovação? Tá? O que a gente vê na literatura é que a gente tem basicamente 6 métricas. Tá? Existem, lembra, aqueles input e output de inovação, ou seja, quais são as medidas de inovação, ou seja, a entrada de inovação. Pessoal em P&D, né, dispêndios em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. Tá? E como métricas de eco-inovação, a literatura ela aponta basicamente essas 6. Então, é pesquisa de inovação, que no caso do Brasil é a Pintec, né, que é baseada no Manual de Oslo, e a pesquisa de inovação ela não é uma pesquisa de eco-inovação. Então, a Pintec de 2017, né, que saiu em 2020, do IBGE, ela tem um suplemento sobre meio ambiente. Então, isso é interessante, porque deu várias pistas interessantes para nós pesquisadores, porém, ela não vai ter continuidade. Inclusive, agora vamos ter a Pintec contínua. Né? Depois tem as patentes verdes, tá? Que aí é a especialidade do Douglas, né? Que ele vai falar. Eu não vou nem comentar muito sobre as patentes, né? Depois, a certificação ambiental da empresa. Então, quando a gente fala a certificação, ela é dada por esse certificado é dado por uma terceira parte, e a certificação brasileira da ABNT, segundo as normas da ISO. Tá? Então, o que são quais são as certificações ambientais? A ISO 14001, que é de gestão ambiental, e a 50001, que é de gestão de energia. Depois tem os selos verdes e a rotulagem ambiental. Tá? Enquanto o selo verde, ele tem um problema.
porque o selo ele é dado especificamente ao produto. Então, o produto ele pode ser considerado, vamos dizer assim, ecológico, né? Então, seria uma inovação de produto. Mas, como eu falei, né? O que pode ser ecológico hoje pode não ser mais à frente. E outra questão é que cada organismo que dá o selo ou faz a rotulagem ambiental, isso varia de país para país, né? De certificadora para certificadora. Então, isso não permite muita comparabilidade. Então, o selo verde no Brasil, o produto selo verde no Brasil, pode não ter um selo verde europeu, por exemplo. Tá? Cecília, só que colocaram aqui no chat para repetir o nome da métrica de pesquisa de inovação. Só para você repetir, por favor. A pesquisa de inovação é a PINTEC, é a pesquisa de inovação do IBGE. Tá? Ela começou no final dos anos 90, com pesquisa de inovação industrial, depois incluíram outros setores. Tá? Então, a PINTEC, eu vou passar pela PINTEC, a patente vai ficar com o Douglas e vou falar das certificações ambientais. Então, o selo verde, a rotulagem, tem essa questão, é uma medida também de inovação, mas não permite comparabilidade entre os países. Tá? A pesquisa de inovação, no caso da PINTEC especificamente, como ela é feita com base no Manual Diógenes e outras pesquisas de inovação de outros países também são, então algumas perguntas são basicamente as mesmas, então permite comparabilidade entre países. Tá? A outra forma de medir a inovação é o financiamento à inovação. Tá? Então, a gente tem FINEP, tem BNDES, tem BRAPI. Tá? Então, todos esses organismos financiadores de inovação, que se propõem a financiar a inovação, poderia também, por meio deles, saber, né, que empresas estão fazendo ecoinovação, que tipo de ecoinovação. Mas aí é um trabalho de formiguinha, né? E primeiro definir quais são os setores da ecoinovação, que isso também é uma coisa que, quando a gente chega lá nas patentes, também, né, tem que definir o que é verde e tem que definir o que vai ser considerado ecoinovação ou não. Tá? Então, financiamento também, mas é caso a caso. Quer dizer, quem quiser fazer uma dissertação de mestrado, fazer uma tese de doutorado, realmente isso é um tema muito interessante. Né? Ver a inovação a partir do financiamento, as eco-inovações. E tem as publicações científicas, tá? Que tem várias bases de dados de publicação, e o problema das publicações é que a maioria é feita em inglês, né, das publicações do mundo, e então, se a gente colocar, vamos pegar só publicações em inglês, então esquecemos as possíveis eco-inovações de outros países, tá? E nem sempre a publicação ela vai realmente falar de uma eco-inovação, pode ser alguma ideia, algum, né, desenvolvimento de algum processo ainda inicial. Bom, então, lá com Pedro Miranda e a Priscila Toller, lá do IPEA, a gente fez uns trabalhos sobre a inovação. Primeiro, o conceito, um trabalho sobre o conceito, e depois um trabalho sobre medidas de eco-inovação. As medidas de eco-inovação, está aí no análise do Enem, do ano passado, mas também saiu no radar do IPEA, e também está para sair um texto de discussão do IPEA. Tá? Então, quais que a gente pegou, né? Pegamos as atividades das empresas a partir dos anos 2000 para 3 indicadores: a pesquisa de inovação, a PINTEC, certificação e a estatística de patentes. Então, quando a gente fala da PINTEC e do IBGE, né, como eu já disse, ela é feita com base no Manual Diógenes, e a eco-inovação ela é resultado. Então, tanto
a pergunta que se faz, pergunta-se pelo resultado. A gente vai ver alguns resultados, tá? Depois, as informações têm informações que a gente coletou, organizacionais, que são novas técnicas de gestão ambiental, e os impactos da inovação, né? De produto ou processo, consumiu menos matéria-prima, menos energia ou reduziu o impacto ambiental. Depois, esse módulo sobre sustentabilidade e inovação ambiental, isso foi do suplemento especial da Bintec de 2017. Tá? E, com isso, a gente pode medir a taxa de eco-inovação, que é a participação das empresas eco-inovadoras no total das empresas. Né? E quais são as limitações? Né? Que vai dar um retrato parcial dos eco-inovadores, porque a Bintec é uma pesquisa probabilística, pega empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas e não pega a totalidade das atividades econômicas. Tá? Então, mas pega, sobretudo, indústria, alguns serviços também. Depois, a Bintec ela não vai nos revelar quais são os tipos de eco-inovação. Também a gente não sabe quando e quais são, né, as eco-inovações que elas fizeram, por exemplo, em termos de gestão ambiental, a natureza da tecnologia envolvida, se é uma tecnologia de prevenção de poluição ou se é uma tecnologia de final de linha, né? Ou seja, aquela tipo um filtro na chaminé. Tá? Já teve a emissão e tenta reduzir. Tá? E também não se sabe os valores, a gente não tem como saber os valores investidos em cada eco-inovação. Bom, então aqui, o que a gente tem? Olha, aqui tem a indústria de transformação e aqui a eletricidade e gás. O que a gente observa nesse quadro, né, especialmente, né, é que, primeiro, Professora, desculpa, oi, eu estou com a apresentação da senhora aqui. Se quiser, eu posso compartilhar em modo apresentação. eu prefiro, porque fica mais fácil, acho, de vocês verem, né, que agora os números... Perfeito. A senhora pode tirar o modo de compartilhamento? Posso? Vou aproveitar e vou ler a pergunta da Priscila Rogen dos Santos. A questão é que o mercado geralmente passa a atuar no que gera mais lucro, reduz custos. Neste contexto, como o Estado pode ser um indutor de geração de tecnologias que não necessariamente terão menor custo, implicam em investimento, nem sempre serão baratas na implementação, mas devem gerar grande valor social e ambiental no longo prazo. Então, deixei aqui a pergunta, fique à vontade, um momento adequado de responder. Só para não deixar assim muito em branco a pergunta dela, tá? Então, aí ela pergunta, sim, mas a eco-inovação pode ter um custo? Sim, vai ter um custo. Tá? E sempre os custos são a curto prazo, mas os benefícios são mais a longo prazo. Então, a gente tem que ver benefícios sociais versus benefícios empresariais, né, da própria empresa. E, nesse caso específico, se vai ser um custo para as empresas, o governo tem que entrar com subsídios, com linhas de créditos especiais. É o que vários países da União Europeia fazem, principalmente quando se trata de transição energética. Tá? Então, é uma escolha. Com o que vai se gastar o orçamento público? Para quem vai se dar subsídios? Né? Hoje em dia, a gente tem uma gama de subsídios para a própria indústria e não temos muitos subsídios para a inovação ambiental. E tem o enforcement, quer dizer, né? Tem a obrigatoriedade, como nos carros também foram, né? O PROCONVE obrigou as montadoras a colocarem catalisadores. Tiveram que fazer. É custo maior? Mas, enfim, tá?
Claro, isso pode ser repassado para o consumidor, aí tem uma discussão grande. Mas vamos lá. Isso é participação das empresas que implementaram técnicas de gestão ambiental. Tá? As técnicas de gestão ambiental dá para pegar nas 3 últimas Pintechs. Então, o que a gente vai reparar? Que deu uma pioradinha em tudo aí, né? Ou seja, de 2015 para 2017, né, tanto o total, quanto a indústria extrativa, quanto a indústria de transformação, a quantidade, né, o percentual de empresas que implementaram técnicas de gestão ambiental vai reduzir ao longo dos anos. Tá? A gente tem a indústria de fumo, que aumentou, né? E redução drástica aqui de couros e calçados. Tá? Coque, petróleo e produtos químicos também elas reduziram. Tá? E são empresas que têm alto potencial poluidor. Né? Aqui, metalurgia aumentou, se a gente pegar o primeiro e o último ano, depois veículos automotores, também ele aumenta mais de 2012 para 2014, muito pouco. E temos aqui também outros equipamentos de transporte que, ao longo, né, do período, ele aumenta, mas a gente vê que, em relação a 2012 e 2014, foi bem precário. Né? A eletricidade e gás também, que tem alto impacto ambiental, também reduziu a participação das empresas. Então, pode passar, por favor. Esqueci que não sou eu que estou passando. Tá? E aqui, as empresas, né, o que elas reduziram aqui? Se elas reduziram o consumo de matéria-prima, de energia, consumo de água e de impacto ambiental. E essa aqui, minhas marcações não apareceram. Mas a gente vê também aqui, olha, que o último ano, né, que foi a última pesquisa, também vai piorando, né, o número de empresas que implementaram a redução de impacto ambiental. Tá? A redução do consumo de água, também estou falando do geral, né? Aqui, a redução do consumo de energia ficou basicamente igual no período, e a redução do consumo de matérias-primas também ficou basicamente igual. Mas se a gente observar bem, depois vocês podem pegar essa tabela, e aí vocês vão observar quais setores, né, eles vão melhorando ou piorando, tá? Em relação a cada uma, né, ao consumo aqui de energia, né, de insumos, e em relação ao impacto ambiental. Pode passar, por favor? Silvano, pode passar, por favor? Eu estou passando, mas parece que é a mesma tabela, mas acho que com as análises que a senhora fez. Sim, tá, então foi isso, tá? Exato, pode passar. Não, já sei, é porque vai vindo aos poucos, tá? Perfeito. Tá? Então, olha só, não, volta, por Volto? favor. Ok. Veio aqui, olha, esse aqui é bebidas, tá? Então, ela piora na questão da redução do impacto ambiental, né? Olha lá, o coque, petróleo e biocombustíveis, melhora, tá? Pode ter sido alguns acidentes, algumas coisas. Produtos químicos piora bastante, produtos farmoquímicos e farmacêuticos também, tá? Alguns vão melhorando, enfim, né? O que a gente acaba vendo aqui, olha, por exemplo, né? Manutenção de máquinas e equipamentos de 2012 e 2014 para 2015 e 2017
praticamente dobra, mas isso, ou seja, o que a gente tira de lição disso? A gente tem uma variação setorial muito grande e não necessariamente tem a ver com o potencial poluidor do setor industrial. Silvano, por favor, pode passar. Então, e quanto às certificações ambientais, tá? Elas são, na verdade, um atestado de conformidade, né? Que os padrões estão relacionados ao meio ambiente. Então, significa o quê? Que tem que adotar as práticas segundo a norma, segundo o que dita a norma, tem revisão contínua dos processos, tá? E a certificação ela tem uma validade, tá? Ela não é eterna. Então, o organismo certificador tem que ir lá na empresa, né, e ver, né, fazer uma inspeção para renovar a certificação ambiental. Então, a gente tem a ISO 14001, quer dizer, da série ISO 14000, a gente tem a norma ISO 14001, que é passível de certificação, tá? Que ela vai fazer com que a empresa certificada ela desenhe uma política ambiental com objetivos, metas para reduzir o impacto ambiental. Por exemplo, redução da geração de resíduos e controle do uso de matérias-primas. Aí, as empresas podem fazer isso, claro, a certificação, alguns mercados exigem isso, então as empresas, a certificação é voluntária, desculpa, mas elas se certificam, tem um custo essa certificação para atingir mercados, né? E também a redução de custos. E registro também para avaliação, tem que fazer registros, né? Para avaliação do desempenho ambiental na empresa. Então, é interessante para a empresa poder ver como ela está lidando com o meio ambiente. E a série 50.000, né, a norma 50.000, ela é passível de certificação e ela vai estabelecer padrões para o aumento da eficiência do uso de energia, tá? Com redução de custos e conservação dos recursos naturais. Então, para a certificação ambiental, ela tem um custo inicial para a empresa, mas depois a empresa pode contabilizar a redução do custo no médio e longo prazo, tá? Além de abrir novos mercados. Sim, Silvano, por favor, pode passar. Tá? Então, quais são as limitações da certificação ambiental como uma métrica? Ela não permite identificar o tipo de inovação realizada, tá? Porque na gestão ambiental, varia de setor para setor a gestão ambiental. Pode ser um setor que utilize muita água, outro que utilize mais energia, outros um determinado insumo, tá? Em determinada matéria-prima. Também não dá para identificar a natureza da tecnologia que está sendo utilizada, tá? Para atingir aquelas metas específicas, e a importância das atividades para a empresa. Tá? Até que ponto a empresa acha aquela certificação importante ou não. A fonte que a gente pegou é o ISO Survey, que tem lá no site, né, da ISO, e eles fazem o levantamento anual de certificados até 31 de dezembro, conforme informações dos organismos certificadores. Tá? Então, o número de certificados varia ao longo do tempo, né? Essa base de dados tem essa questão, em função das mudanças das fontes de informação, porque as fontes de informação são voluntárias também. Então, apesar de ter esses problemas, enquanto uma base de dados boa para medir a inovação, também apresenta alguns problemas. Silvano, por favor. Então, aqui... Só lembrando, Cecília, mas se puder concluir em uns minutinhos, tá, 3 minutinhos nos 5 mais. minutos eu concluo. Tá, por favor, para não avançar muito do... Não, ok. Muito obrigada.
Então, quais são aqui? O que a gente, de 2011 a 2017, a gente colocou 2017 porque era o ano da Cleantech, tá? A gente vê que tem, até 2013, tem um aumento, né? Uma linha tendencial de crescimento da ISO 14001, e depois tem uma relativa decréscimo com relativa estabilidade. Agora, a ISO 50001, né, ela realmente são poucas empresas certificadas. Tá? Então, na verdade, a 14.001, que é a mais certificada, mesmo assim, não são muitas empresas, né, dada a quantidade de empresas que temos no Brasil e quantas de setores mais poluidores. Silvana, por favor. Então, isso aqui são as certificações ambientais, né, no total das certificações ISO no Brasil. Tá? Em 2017, só 14% das certificações ISO no Brasil eram relativas às ISOs ambientais. Silvano, por favor. Tá? E aqui o número de certificações no Brasil, aqui gestão de energia, tá? Ficou faltando aqui. Então, a gente vê que a ISO 9001, que é do sistema de qualidade, que sempre foi a ISO mais certificadas, tá? Ou seja, apesar da certificação ser uma métrica interessante de gestão ambiental, seja pela energia, seja gestão ambiental como um todo na empresa, ela não é ainda muito requerida pelas empresas brasileiras. Vamos lá, Silvano, vamos avançando. Tá? E aí, o que a gente tem aqui, que a ISO está concentrada nesses setores de agricultura, pesca, né, e produção florestal, e nas indústrias extrativas. Tá? Então, bom, vamos avançando, depois vocês podem olhar com calma esses dados. Tá? Sobre as patentes, o Douglas vai falar em breve, e agora são umas reflexões finais. Tá? A questão do otimismo tecnológico. Tá? Então, eu gosto muito dessa figura, né, que espelha muito as desigualdades que se tem no Brasil, e quanto ao otimismo tecnológico. Tá? Às vezes a gente acha que a tecnologia vai resolver tudo, e nem sempre. Quando a gente fala de questões ambientais, e melhoria, porque quando a gente fala de ecoinovação, na verdade, a gente está querendo melhorar, né, aquelas questões ambientais locais e globais que eu falei no começo, mas a gente não está vendo os padrões de consumo que realmente influenciam na questão ambiental. Tá? Então, a tendência dos países em desenvolvimento é seguir o padrão de consumo dos países centrais, que é intensivo de energia e matérias-primas. Isso nos leva a um padrão ambientalmente sustentável, que a gente vai chamar de poluição da riqueza. Tá? Esse uso excessivo de energia, descartes, né, de materiais, de equipamentos eletrônicos, de tudo que se usa, e tem a exclusão social, que vai levar o que a gente chama de poluição da pobreza, quer dizer, esgoto a céu aberto, quer dizer, ou falta, né, de política pública. A gente não pode culpar a pobreza pela poluição, mas sim pela falta de política pública, falta de saneamento, lixões, né, a céu aberto, como a gente viu lá nas fotos. Então, isso daí é para a gente refletir um pouquinho sobre o otimismo tecnológico. Silvana, por favor. E, como considerações finais, quer dizer, a ecoinovação é parte da solução, tá? Não vamos descartá-la, ela é muito importante. Tá? O número de ecoinovadores no Brasil tem reduzido pelas pesquisas, pelas métricas de ecoinovação. Tá? E o que a gente vê? Essa retomada do desenvolvimento em base de novas tecnologias ambientais. O fôlego não está indo muito para frente. Vamos ver o que as patentes dizem. Tá? A gestão ambiental ela tem caído de importância, que a gente viu pelos dados,
e tem muita diferença setorial. Então, quem estiver trabalhando com setores específicos, atenção. Silvano, isso. Então, quais são os desafios, né? Tem que ter fundo de investimento para as eco-inovações, né? O que já falo, respondendo um pouco da pergunta. Tem que fazer essa escolha se vai gastar no curto prazo ou no longo prazo, tá? Quer dizer, essa análise custo-benefício. Capacitação profissional dos administradores para a gestão ambiental, porque muitos... Nossa, é a coisa de ecochato, vai salvar o mico-leão dourado, entendeu? Não vendo que a questão ambiental pode reduzir custos, né, para a empresa. E, principalmente, a capacitação de jovens de escolas técnicas e universidades para desenvolverem as eco-inovações, ou seja, tem que mudar a grade curricular, tem que mudar o modelo mental das pessoas, tá? Para quê? Para a gente ir em direção a uma agenda multidimensional, que seja ecológica, ambiental, social, cultural, econômica também, claro, né? E política, envolva a questão da política nacional e internacional. Então, o Brasil ele tem, né, como um país mega diverso e com o desenvolvimento de ciência e tecnologia, e bons pesquisadores, bons desenvolvedores, boas empresas também, o Brasil pode sair como protagonista dessa agenda positiva para a sustentabilidade. Pronto, é isso. Obrigada, Cecília, e obrigada, Silvano, aí pelos slides. Muito obrigada pela excelente apresentação. Eu vou colocar no privado as perguntas que foram no chat para não atrapalhar a apresentação agora do Douglas, né, a fluidez. E vou passar a palavra para o Douglas, mas fazendo uma primeira menção. No primeiro dia, na abertura, Isabela Pimentel agradeceu especialmente o Douglas, porque eu só estou aqui como coordenação acadêmica graças à indicação do Douglas. Todo esse planificação do curso de verão de ser propriedade intelectual com clima, com todas as sessões, foi desenhado por Douglas, e eu tive a missão de identificar os palestrantes e fazer pequenos ajustes. Então, eu sou muito grata para o Douglas, que a gente se conhece desde a época do doutorado, e com isso eu vou passar a palavra para ele, e no final, Cecília, você pode depois responder essas perguntas que eu vou te passar no privado, tá bom? Muito obrigada, Douglas, fica com você a apresentação. Obrigado, Cecília. Mas eu só indiquei você porque eu sei que você tem competência. Não ia indicar ninguém menos que você. Então, tenho confiança e você tem competência suficiente para tocar como tocou e está sendo um sucesso que é. E agradeço também a Isabela pela confiança, né, que a gente começou a traçar esse curso. Ela me ligou: Douglas, quero falar contigo de um negócio que eu estou pensando e coisa e tal, e a gente foi, e eu ligando, e a gente trocando, fazia call, e aí em dezembro eu infartei, e eu disse, ó, estou fora do páreo, mas vou colocar uma pessoa aqui que tem capacidade técnica, é uma pessoa excelente para trabalhar, responsável além do limite, e aí eu não me arrependo de forma alguma, Cecília, eu agradeço, assim, mas todo o mérito seu, cara, de conseguir coordenar tudo isso, escolher todos os nomes. A gente trocou muita figurinha, né, no chat, no WhatsApp, e agradecer à OMP também pela confiança, né, na figura da Isabela, da gente estar aqui, a BPI também, as pessoas do INPI, né, que foram uma tríade, né, aí, né, a OMP, INPI e a BPI também, aí todo mundo junto e junto com você conduzindo esse trabalho. Para mim é um orgulho muito grande, uma honra muito grande de poder estar aqui nesse momento, né, de receber essas palavras. Eu soube, vários amigos mandaram WhatsApp, estão falando de você aqui, estão falando de você aqui, estão falando de você aqui, e eu estava na visita dentro de uma indústria aqui no Paraná, então não tinha condição de assistir de forma alguma,
E na parte da manhã, já uns 10. A Fabiana Moura não vai assistir hoje porque está lá no curso. Não, ela está liberada, já estou ciente disso. Ela já está liberada, então tem vários conhecidos, alunos, ex-alunos, amigos que estão aqui, que eu já vi aqui na lista, e deixo o meu abraço a todos. Silvano também, né, Silvano? Ô, Florianópolis 2019, enfim. Oxente. Oxente. Muito bom estar aqui. Feito todo essa introdução, a doutora Cecília Lustosa me deixou o sarrafo lá em cima. E mais ainda porque a audiência aqui tem muita gente na área de patentes, então vou tentar trazer alguma coisa. Fiz a minha apresentação toda como se fosse numa aula, então ela está bem carregadinha. Eu vou tentar trazer, porque o assunto é amplo, eu gosto de falar pra caramba, todo mundo sabe disso, e trazer essa temática amarrando a questão da ecoinovação requer alguns alinhamentos para que as pessoas entendam a importância de você ter um documento de patente na mão e efetivamente trabalhar esse documento patente para as questões de ecoinovação. Então, só gratidão a todos e vamos embora. Deixa eu ver aqui se eu não levo bronca do Silvano na apresentação. Vocês veem? Está compartilhado com vocês, sim ou não? Está sim, Douglas. Agora, deixa eu ver se eu consigo passar. Eu tenho que ir aqui e passar aqui. Aqui vai ter que ser... Bem, a minha parte ficou com a parte de proposta de medição, né? A doutora Cecília Lustosa trouxe aí para a gente os pilares, né, dessa medição, mas eu vou meio que afunilar, sabe, assim, quando você tem um tópico e esse tópico abre em subtópicos. Então, é isso que eu vou tentar fazer aqui para a área de patente. A gente sabe, todos nós sabemos, que, inclusive, hoje de manhã eu estava vendo um relatório, não li todo, mas um relatório da ONU informando que, pelas medições efetivas de dados climáticos, a manutenção de máquinas que consumam combustíveis fósseis já chegou ao limite. Então, toda vez que a gente fala em alguma mudança, essa mudança impacta em questões de uso de tecnologia, uso consciente da tecnologia. Quando a gente trabalha com essa tecnologia voltada para as questões de mitigação de impacto climático, as questões de melhora da qualidade de vida das pessoas, melhora das condições onde essas pessoas vivem, e quando a tecnologia ela é nova, você associa isso a essa expressão, ecoinovação tecnológica. Não se enganem, isso eu falo sempre e vou repetir aqui. Patente não traz inovação. O que traz a inovação é a transferência de tecnologia, é o uso daquela tecnologia efetivamente a serviço da sociedade. Ou, em alguns NITs, eles dizem, é a tecnologia que gera nota fiscal. É a tecnologia nova que gera nota fiscal. Então, quando a gente pensa dessa forma e a gente olha a ecoinovação tecnológica, a gente vê claramente que você tem questões de melhoria do meio ambiente, melhoria tecnológica, e isso vem junto eu poderia dizer até a revelia de qualquer outro desejo, né? Sabendo trabalhar, obviamente, nas questões de desenvolvimento econômico, justamente por estar atrelado em algumas condições
as questões patentárias. Para isso, você precisa, efetivamente, você trabalhar melhoramentos do produto, quer seja na forma como ele consome uma determinada matéria, ou consome matéria-prima, ou consome energia durante sua utilização, quer seja com a menor necessidade de consumíveis durante sua utilização. Esses consumíveis aqui eu trago... Você tem uma máquina que vive trocando peça, trocando peça, trocando peça, trocando peça. E essa peça demanda recurso para poder produzir. Então, menor necessidade de consumíveis, menor intervenção, manutenção e reciclabilidade mais fáceis do produto, otimização do desempenho do produto. Tá? E, gente, aqui produto não é o simples produto que a gente vai consumir. O produto pode ser um aparelho, o produto pode ser um sistema, o produto pode ser um equipamento, um dispositivo. Tá? Então, quando a gente tem essa visão, a coisa amplifica muito. Outras coisas que a gente precisa ter em mente para a inovação tecnológica acontecer, inclusive a professora Cecília trouxe isso muito bem, as questões, né, em tópicos ali, né, quando faz o levantamento do Pintec, a gente precisa ver ali o que por isso que o trabalho lá do Pedro, Priscila e da professora Cecília é importante, e aqui eu já meio que respondo o que a Priscila Rohen, que está aqui assistindo, perguntou. É importante, Pri, que esse estudo deles seja dado continuidade justamente para a gente perceber como essas empresas vão melhorando, como esses cenários vão ser melhores, entendeu? Para frente, à medida que vai se tomando direcionamentos. E respondendo a um questionamento seu também, Pri, quando a gente pensa enquanto governo, enquanto Estado, é obrigação, né, do Estado fazer o bem-estar acontecer, preservar as questões de meio ambiente, questões de desenvolvimento social, econômico e tecnológico. Isso está, pelo menos aqui no Brasil, está bem posto dentro da Constituição. Mas você percebe que o mercado ele não reage, o mercado parou de esperar que os governos façam e tomou uma frente, que é a frente da ESG, né? Na verdade, a ESG são, para cada tem 30, 40 critérios, são 100 critérios ao todo, se não me falha a memória, distribuídos entre do Environment, Social e, antigamente, era o Corporate Governance, né? Que aí ficou resumido só para Governance. Então, a parte do Governance, da governança, mais tantos critérios. Ali dentro, tem várias ISO que funcionam. Tem a ISO de responsabilidade social, tem a ISO de governança, tem a ISO de meio ambiente, tem a ISO de energia, como foi trazida aqui pela doutora Cecília. Então, isso tudo se concatena, isso tudo se fecha, isso tudo se envolve. Não é uma coisa isolada em ilha. Tudo está trabalhando, como diria o ganhador do Oscar, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Acho que é esse o título do filme. Então, é tudo ao mesmo tempo e em todo lugar. Tem que estar tudo muito concatenado. E como são muitos atores, muitos stakeholders, muitos players dentro desse cenário, tudo isso dificulta. As cobranças terminam sendo feitas aí de forma que, muitas vezes, aquele que cobra poderia estar fazendo mais. Então, cumprir antecipadamente futuros requisitos legais, aumentar a eficiência de processos de fabricação, redução ou eliminação de substâncias perigosas utilizadas no produto ou no processo, aumentar as capacidades inovadoras da empresa, melhorar a imagem do produto e empresa no posicionamento de mercado, tudo isso é tarefinha do lar das empresas, além de outros pontos. Tive agora há pouco, né, na reunião, no evento da ANPEI, aqui no Paraná,
que foi na Federação das Indústrias daqui do Paraná, e a gente teve possibilidade de observar a interação de startups, interação de empresas, dentro de um cenário de grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, startups que estão lutando ali, né, como ontem na rodada de negócios, um espaço para poder aflorar. E o ponto que me chamou a atenção foi que, embora que esse evento tivesse sido conduzido pela Ampei, mas muito pouco, isso é a revelia da questão da Ampei, tá? Eram as pessoas que iam falar, os representantes que iam falar, eles praticamente não tocaram nas questões de propriedade industrial. Então, eu fico imaginando, às vezes, muitos esforços que são gastos, e aí, Priscila, o governo, às vezes, faz um movimento, faz um esforço, como o caso do Patentes Verdes, que a gente tem aqui no nosso instituto, que vocês sabem, e que as pessoas não acessam. Muitas vezes eu faço palestra e que as pessoas ainda não sabem. E tem uma massiva divulgação. Tem várias teses, várias dissertações dentro das universidades, tem várias empresas que trabalham com isso. Tem empresa que já foi comprada por grandes empresas por causa desse selo, né, nosso de patente verde. Então, não basta só os governos fazerem esse movimento. Uma coisa que eu questionei até uns colegas que trabalham no BNDES, poxa, vocês não têm uma linha de pesquisa, uma linha de financiamento direto para quem faz, para a questão... Temos, mas quando a gente chegou ao fundo do que era a essência do financiamento, não eram as questões que que estamos tratando aqui. Era um outro viés que correlacionava as questões do meio ambiente. Ainda falta essa lacuna no Brasil. Então, é importante que a gente traga isso, que vocês tenham a consciência e que vocês também, enquanto utilizadores e clientes, né, de produtos e processos, entendam quanto consumir menos, né, de energia, quanto consumir menos alguns produtos é importante porque você demanda menos. Ou, a depender da escolha que você faça, você tem ali mais e mais empresas se debruçando para trazer coisas novas e buscar proteção para essas coisas novas na forma de eco-inovações. Então, todo esse cenário ele conflui para cada vez mais a responsabilidade ser partilhada entre todos, não apenas de um. E quando a gente pensa nessas questões conceituais que a professora Cecília trouxe, e muito bem, aí aplicando, inclusive, as questões de produção e inovação, né, oferecendo benefícios ambientais, as questões de sistemas de inovações verdes, né, que onde esses sistemas, tanto esse sistema de produção quanto de consumo, eles são mais ambientalmente amigáveis. Eu tive a oportunidade, numa madrugada dessa, aí, conseguir me inscrever num curso, num webinar, na Tailândia. E lá era 11, eu terminei ficando até umas 3 horas da manhã assistindo e vendo como você tem vários nichos de empresas que vivem do resíduo de outras empresas. Literalmente, grandes empresas que vivem do resíduo também de outros grandes clusters de empresas. Então, ter essa visão, para mim, foi muito bacana, foi muito legal, porque meio que abriu minha cabeça, mais ainda para as coisas que a gente vê, o quanto que o Brasil é rico e a gente desperdiça essa riqueza. Não só naquilo que é primário, mas naquilo que sai como resíduo. Como bem colocado pela doutora Cecília, a questão do que é gerado pela pobreza, entre aspas, né? O que tem de resíduo ali. Né? No Japão, reaproveita o resíduo de esgoto e tem um trabalho
muito bom das meninas daqui do INPI, sabe, do grupo do CEPIT, a respeito de tecnologias, né, que tratam esgoto. Recomendo que vocês leiam, né, tratamento de esgoto e de resíduos assim. Então, é importante de saber, ter acesso a isso, porque isso é uma fonte de geração de ideias. Esses trabalhos que são gerados pelo INPI são hotspot, sabe, assim, para gerar ideias na área de uma startup que queira se abraçar nessa questão de inovação tecnológica. E ali, junto com isso, a gente tem as questões também de inovação organizativa, né, para o meio ambiente, e aí vem o que foi muito bem posto aqui anteriormente, as questões das ISOs, né, as questões das ISOs, então é importante isso, até para você ter as questões das certificações, para oferir valor para toda uma cadeia. E, com isso, gerar valor. Por fim, nessa listagem, a gente tem as questões das tecnologias ambientais que eu destaco aqui. E aí, dentro dessas tecnologias ambientais, eu tomei a liberdade, e vou passar aqui rapidamente, de fazer um levantamento, gente, de 2012 a 2022, quais as principais tendências em eco-inovação tecnológica no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Tá? Eu trouxe aqui bem rapidamente, vou passando, vou comentando rápido, mas já vou deixando na tela assim, para vocês darem uma lida ali de 10 segundinhos ali, eu acho que dá para fazer uma leitura diagonal, vou fazer alguns destaques. Energia solar, eficiência energética, mobilidade sustentável. Vi muito aqui no Paraná essa questão, e o Paraná é um dos estados brasileiros que mais foca nessa questão de mobilidade sustentável, e isso é uma herança do passado nosso aqui, né, no estado. A questão da agricultura de precisão, que está alinhada com a questão de agricultura sustentável, né? Foco de matchmaking que já houveram e que estão para ocorrer, né? Onde o Instituto está alinhado com isso. Então, você também tem aí as tecnologias de blockchain, as tecnologias 4.0 para Smart Cities. Então, você vê que o Brasil está desenvolvendo cidades inteligentes. Você vai em São José, nossa senhora, o que é aquilo? São José dos Campos. Você vai em Foz, na região próxima do PTI, você tem vários bairros que estão como projetos piloto de Smart Cities. A questão da energia eólica, a questão de tecnologia de reciclagem. Então, a gente tem aqui no Brasil várias empresas que estão trabalhando com essas questões de blockchain, inclusive para a área de sustentabilidade. Então, tudo isso são novidades que trazem inovação e que são relacionadas com as questões de sustentabilidade, as questões de benefício ao meio ambiente, que envolvem intrinsecamente a questão de tecnologia. E, por que não, a rebote, visando a proteção, a questão patentária. Né? Então, você também tem aqui no Brasil desenvolvimento de materiais sustentáveis, principalmente utilizando fontes renováveis, a biomassa, a energia da biomassa, a agricultura de precisão, perdão, eu repeti aqui, mas também, a indústria 4.0, né, que implementa aquela questão da tecnologia 4.0, que implementa as questões de internet das coisas, trazendo mais eficiência energética, maior sustentabilidade para a indústria. Quando a gente olha os Estados Unidos, a gente vê lá também energia renovável, veículos elétricos. Aqui no Brasil, por questões de tecnologia mesmo, até a gente já está meio que vencido nas questões de célula combustível, de hidrogênio verde, a gente está meio vencido já, porque já tem vários depósitos já feitos aqui. Então, veículos elétricos, lá nos Estados Unidos, 2012 a 2022, eficiência energética em edifícios, ar-condicionado inteligente, eficiente, iluminação eficiente, inteligente.
cada vez mais popularizando, ou seja, popularizando, trazendo à sociedade, trazendo o que foi inventado, sendo inovador, popularizando. Tecnologia de armazenamento de energia, as questões de captura e armazenamento de carbono, porque os Estados Unidos, per si, ele não imagina essa questão de energias fósseis, ele fica longe disso. Nem a China, muito menos a China. Então, qual é o mecanismo que eles fazem? Vamos trabalhar forte e massivamente na captura e armazenamento de carbono. Para quê? Para poder a gente usar essas fontes fósseis, mas a gente conseguir capturar isso de forma responsável. Agricultura de precisão, tecnologia de reciclagem, blockchain, mais específico do que a gente está usando para sustentabilidade, para cadeia de suprimentos, para rastreamento de cadeia de suprimentos, para garantir transparência e responsabilidade. Aí os princípios de ESG. Inteligência artificial também para sustentabilidade, questões de eficiência energética, gerenciamento de recursos naturais, monitoramento de poluição, promoção de sustentabilidade, energia geotérmica, construções sustentáveis, utilizando materiais sustentáveis, mantendo toda a segurança, todos os critérios de engenharia, mas com esse foco. Mobilidade compartilhada. Eu vi aqui no Paraná várias startups na área de mobilidade trabalhando justamente isso, veículos elétricos compartilhados dentro de determinadas áreas. Então, bicicletas, scooters e carros compartilhados. Então, nos Estados Unidos, isso é uma tendência. Tal como questão de monitoramento ambiental, economia de hidrogênio verde, veja que aqui você tem a economia de hidrogênio verde, vem uma série de coisas a rebote desse hidrogênio verde. Vem catalisador, vem uma série de investigação de que compostos, de que matérias-primas que são utilizadas. Agricultura urbana, aproveitar os espaços, tirar um pouco desse concreto que a gente tem, colocando mais verde ali, absorvendo mais aquela temperatura. Aproveitando os espaços urbanos. Aqui em Curitiba a gente vê muito isso. A questão também associada à segurança alimentar. Questão de tecnologia de compostagem. Eu estou num grupo de sustentabilidade, de tecnologias verdes, que tem uma empresa aqui no Brasil que desenvolveu insetos que consomem material que seria destinado para compostagem. Eles fazem essa biotransformação e esses insetos servem como alimento para peixes, aves, pets, na forma de ração. Então, veja o potencial que a gente tem nisso. No ICEASA, por exemplo, aquele monte de resíduo que sobra, podendo ser tratado com insetos, e esses insetos sendo fonte proteica de alimentação, quer seja para pet ou mais para frente, na forma de uma ração. Na Europa, a gente já vê uma guinada. A gente já vê construção 3D, comida sustentável, alimentos orgânicos, alimentos produzidos localmente, se tornando cada vez mais comum. Energia oceânica, aqui a gente tem uma costa magnífica do Atlântico e que a gente não aproveita a questão da energia oceânica. Cidades verdes, não são questão de smart cities, são green cities, né? Com questão de preservação de natureza, mais verde, aproveitamento de paredes de edifícios para colocação de plantas. E tudo isso, gente, tem tecnologia e é novo. É eco-inovação aplicada. Redução de desperdício de alimentos, novos materiais sustentáveis. Na questão de redução de desperdício de alimentos, você tem aí novas embalagens que você do campo ao prato, que é um movimento da comunidade europeia, né? Do campo ao prato, você tem ali todo um cenário favorável de você apresentar novas embalagens para não ter desperdício. Essas comunidades energéticas é uma tendência onde os residentes locais compartilham a produção e o consumo de energia renovável.
né? E cada vez mais ajudando a descentralizar. Vocês sabem a dificuldade das questões energéticas que existem na Europa, justamente porque depende do gás que vem de outros países, né? Fora do bloco ali, aumentando essa resiliência da rede elétrica local, inclusive desmantelando unidades de energia nuclear. Tá? Então, a gente percebe que as 3 regiões têm uma forte tendência de adoção dessas energias renováveis e que há uma preocupação com a gestão de resíduos, é a adoção de tecnologias que promovam a economia circular. Os Estados Unidos, ele está voltado a atenção para a adoção de soluções de eficiência energética, com aplicação de tecnologia de inteligência artificial, enquanto que a Europa foca nas questões de tecnologia para a construção de cidades verdes sustentáveis. No Brasil, tem uma tendência ainda de promover a agricultura sustentável e gestão de recursos hídricos. Então, há diferenças importantes, vários focos. Investimentos são necessários e políticas públicas para o Brasil também são necessárias para poder a gente alinhar isso. E aí responde, eu acredito que responda um pouco lá o que a Priscila, o questionamento, o primeiro questionamento da Priscila. Falta tudo isso, então falta os atores, ele meio que entenderem onde estão. Então, investimento em pesquisa e desenvolvimento, a doutora Cecília trouxe a questão das certificações ambientais, leadership em Energy and Environmental Design é importantíssimo, esse LEED, que é um indicador de compromisso de sustentabilidade e ecoinovação, muito forte, junto até um pouco mais do que a ISO 14000, ter feedback de clientes, a questão dos indicadores de desempenho de tecnologia ambiental e as questões de patente. Quando a gente foca de patente, gente, que é o que a gente quer trazer, essa proposta de utilizar o documento de patente para a gente medir isso, claro, nesse cenário aqui, eu não vou vir especificamente para falar de patente verde, porque já faz 10 anos do programa. Os dados estão lá na estatística que foi criado ali pelo grupo, principalmente pelo Muskov, né, o Diego, lá o Power BI das estatísticas, estão todas lá, é só entrar e ver como é que é. Como é que está o status. Então, elas podem ser, sim, indicadores de inovação, desde que elas sejam transferidas ou implementadas, as patentes per si. Mas o conteúdo que tem nelas, estes conteúdos, sim. Esses conteúdos é que eles fazem toda a diferença para as questões de eco-inovação. E aí vem, que conteúdos são esses, Douglas, que a gente pode explorar dentro de um documento de patente? Aqui eu trouxe para vocês duas folhas, né, de rosto de documentos patentados dos Estados Unidos. Eu trouxe mais por causa da figurinha, que estava bonitinha. E os 2 exemplos aqui, um solar e um eólico. Mas, quando a gente vê que essas questões de patente são arroladas, a gente pensa logo como é que essas interligações, esses conceitos, eles se cruzam. Como é que para as empresas, para investir numa empresa, como é que um investidor anjo ou alguém pode utilizar essas informações das patentes, por exemplo, na prática, para poder estimular o investimento em empresas menores ou empresas maiores possam ter uma visualização com mais foco. Então, é bem isso que eu quero trazer aqui para vocês nesse final, né, da minha fala. É possível utilizar essas patentes para avaliar o potencial do impacto ambiental dessas inovações. A análise delas, não tem como sair dessas análises, tá? Não tem como você fugir dessas análises. Você tem que pegar o documento e analisar esse documento, porque o título da patente, ele indica claramente o foco, muitas vezes, né? A gente sabe que às vezes só tem processo, né? Algumas patentes têm, mas quando você vai no Darent Innovation Index, que tem lá o recolhimento, né, da prospecção tecnológica, você vem um título reescrito com o foco da inovação. E daí você tem condição de você ver se ela está relacionada às tecnologias de produtos sustentáveis.
Dentro do resumo, é outro ponto importantíssimo, e por isso que eu nos exames de patente, gosto sempre de reforçar a necessidade de que o resumo esteja adequado, esteja bem feito, e que ele dali seja propício para que uma pessoa entenda a visão geral da inovação que está ali dentro daquela patente, né? Buscando, pelo menos, inferir, a princípio, os benefícios daquela tecnologia ou produto. As reivindicações, as análises das reivindicações, que são nas reivindicações que há proteção efetiva, é o que vai ser a briga do judiciário, no foco nas reivindicações, é o foco onde vai se proteger. Então, elas especificam essas características exclusivas da inovação, os benefícios que ela oferece. Então, muitas vezes, um depositante, ele traz um pedido de patente que ele não sabe fazer, principalmente aqui no Brasil. A gente observa isso, e muitas vezes, né, depositantes nacionais que têm... Você entende o cerne, e quando você percebe, o cara não protegeu da forma como deveria as reivindicações. Então, por meio dessas reivindicações, é possível identificar quais são relacionadas à inovação e tecnologia de produtos sustentáveis e como é que elas se processam. As questões dentro do corpo, né, do relatório descritivo, a descrição detalhada é fundamental, é importante que esteja detalhado o estado da arte, a comparação entre uma coisa e outra, para você entender o funcionamento, o processo de produção, o processo mesmo em si, o método, o processo que você está desenvolvendo ali. As classificações das patentes, também, não só da IPC, mas da CPC, que você tem a Y02, né, que da CPC, a Y02 e a Y04, que são especificamente para mudanças climáticas. Bem como o Darrent Manual Codes, o Green Technology Manual Codes do Darrent, que é específico, tem lá, tem uma parte específica, um nexo específico para a parte de nanotecnologia e para a parte de tecnologias verdes. Então, utilizar isso para você saber em que área você quer fazer uma busca ou que área que aquela inovação afeta diretamente, tanto a classificação inventiva quanto as classificações adicionais, né, que tem lá dentro. Então, são pontos importantíssimos para você avaliar e quem vai avaliar tem que ter essa noção, né? A professora Cecília trouxe a questão do número de patente. Nem sempre você tem número de depósito grandes quer dizer muita coisa. Porque muitas vezes esses depósitos nem chegam, ou são indeferidos, ou abandonados, ou não pagam a anuidade. Então, é importante que a gente possa aqui indicar a quantidade de esforços de inovação que estão sendo feitos com foco na transferência de tecnologia ou no efetivo transporte daquela tecnologia para o seio da sociedade. Então, você produzir aquela tecnologia e apresentar para a sociedade para que ela possa usufruir daquela inovação. Né? Novamente, se você dá uma patente, se você concede uma patente e você não põe aquela patente em marcha, existem artigos da lei 68, 74, 70, que até, da lei de propriedade industrial, pode até você vir a sofrer uma licença compulsória de 3 anos depois de dada a concessão da patente, se você não põe em uso, venda, aluguel, concessão, cessão, enfim. Então, é importante a vigilância para isso, é importante a atenção das empresas para isso, tanto as empresas que são detentoras quanto as empresas que querem investir. Distribuição geográfica, as regiões de interesse comercial, onde foi depositado, há interesse comercial naquilo, muito provavelmente. Então, entender onde há o depósito, do mesmo jeito em que é importante de ver onde essa distribuição geográfica está ocorrendo, daquele depósito de patente, para você saber onde você pode explorar. Existe
né? O que eu canso de falar do From Imitation to Innovation, né? Que foi seguido por Tailândia, Coreia do Sul, Japão, China. Então, eles usaram a imitação para chegar à inovação. Hoje, boa parte tem liderança nisso. Então, a localização onde está distribuído geograficamente aquele depósito vai dizer, então você pode ir numa patente que está depositada na Austrália, de uma empresa de sustentabilidade que foca na sustentabilidade e tecnologia verde na Austrália, ver se aquela tecnologia não está depositada no Brasil, copiar aquilo, tendo a certeza que você não vai violar direito nenhum, e simplesmente investir para produzir aquilo aqui. E com a produção, com o estudo, com o aprimoramento, você vai entendendo e dali pode até derivar outras invenções. E você consegue atingir um mercado que antes você não atingia. Você aproveita o capital financeiro que foi inventado, foi disponibilizado lá, muitas vezes até pelo governo australiano, no exemplo, e utilizar aqui. O esforço de homem-hora que foi colocado lá para desenvolver aquilo, aqui você já não precisa, simplesmente imitation to innovation. Pode ser uma estratégia importante para o Brasil da gente trabalhar com isso. Entender empresas e inventores, né? Para questões de greenwash, se essas empresas realmente estão praticando aquilo, se elas são certificadas, se elas não estão, se elas saíram na mídia acusadas de greenwash, taxa de crescimento de depósito, e isso para investidores é muito importante, para as questões de eco-inovação, alinhada com tudo isso que eu falei anteriormente. E as questões de citação. Né? Você tem Douglas. Oi, eu já estou concluindo. Só faltam dois slides. Eu vou comer 5 minutos também da pausa para a gente poder fazer o fechamento entre vocês dois, tá? E qualquer coisa, as perguntas que não der tempo de serem respondidas, a gente responde depois pelo chat dos participantes. Perfeito, Cecília, obrigado. Já faltando um slide só. E as questões, e por finalizar, as questões de emissão de CO2, que é algo que a gente não pensa, mas precisa ser analisado, que é o impacto dessas inovações tecnológicas nas emissões de gases de efeito estufa. Não é simplesmente você tem a patente ali, tá, mas o quanto que impacta? E essa informação pode ser oferida através do documento de patente, do entendimento da tecnologia e do entendimento de como isso impacta, como isso é associado à questão de produções mais limpas, de uso de produtos menos contaminantes, de tecnologias que foram patenteadas, mas voltadas para a questão do meio ambiente, bem como pensar na supressão de todas aquelas tecnologias que não convergem para esse direcionamento. Tá? Então, eu acredito que, tomando por base esses pontos que foram elencados anteriormente, né, analisando os documentos de patente, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa, né? Muito provavelmente a questão da inovação tecnológica voltada para as questões de meio ambiente e sustentabilidade, elas vão tomar um corpo diferenciado. E é isso que eu queria trazer para vocês na aula de hoje. Obrigado, Cecília. Obrigado, professora Cecília. E estou à disposição. Muito obrigada. Gente, para não perder essa riqueza nesse debate, eu sugiro a gente encurtar a pausa, que estava de 10 minutos. Total, as pessoas podem sair, pegar uma aguinha rapidinho e voltar, para a gente não perder. Então, tinha 2 perguntas que foram passadas para a Cecília. Uma delas era a relação de biodiversidade junto com eco-inovação. Depois a outra, se continuava fazendo as pesquisas, e sobre aquela norma ABNT relacionada com ESG. E também já vou mencionar algumas coisas aqui de perguntas para o Douglas. Bom, fizeram várias pontuações sobre desperdício, não vou ler, mas eu acho que é importante a gente ir direto para algumas perguntas. Sobre a questão de desperdício, daí foi feito, polímero já existe pesquisa,
mais políticas públicas. Depois também, professor, poderia comentar um pouco mais sobre o que falou do crédito financeiro em eco-inovação que você falou, tá, Douglas? Então, basicamente, essas perguntas e o resto foram bastante comentários que foram feitos, tá bom? E aí vocês podem fazer um fechamento, né, Cecília e Douglas, e aí a gente come um pouquinho da nossa pausa para não atrapalhar os estudos de caso. Por favor, Cecília. Ok, então vamos lá. Falar rapidamente, né? Primeiro, parabenizar, Douglas, gostei muito da sua exposição, como sempre, bastante esclarecedora, né? Sempre traz novidades. Depois, se a gente vai continuar a pesquisa, sim, a gente vai continuar, mas o tempo é escasso, uma pesquisa essa agora não está sendo financiada nem nada, mas isso para mim é minha agenda de pesquisa. Então, eu acho que isso vai continuar, né? Inclusive, essa sugestão da norma 2030, né? Sobre SG, isso é interessante, tá? É uma norma recente, mas a gente não pegou isso, porque quando a gente fez a pesquisa, né? Essa norma não estava ainda vigorando. Mas, com certeza, isso também pode ser uma norma considerada ambiental. Tá? E a correlação dos créditos de biodiversidade, não sei se é crédito de biodiversidade ou crédito de carbono, né? E a inovação. Bom, as compensações, vou falar compensação de carbono, elas são inúmeras, né? E os países comprometidos, eles têm né, os seus NDCs, que são suas metas estabelecidas. E, claro, as eco-inovações vão ajudar muito nisso, seja da parte de florestamento, seja da parte de redução de indústrias, mas lembrar que no Brasil, a questão dos gases de efeito de estufa, o problema não é da indústria, tá? O maior emissor de gases de efeito de estufa no Brasil, principalmente CO2, é o uso da terra, a mudança de usos da terra. Então, e depois os transportes. Então, não é bem a indústria, mas isso não quer dizer que a indústria não tenha que se adaptar, né? E a própria sociedade também, o Douglas deu vários exemplos aí, né, de tendências, tá? Então, eu acho que é isso, né? Estou vendo também alguma coisa aqui no chat dizendo, né, que esses materiais têm custo de produção acima do normal, porque isso já foi perguntado, mas tem que ter política pública, tá? Incentivos fiscais. Eu acredito que empresas, não só empresas, mas as pessoas também, elas só vão reagir, né, a algum incentivo ou algum enforcement, né, alguma obrigação. Então, e também a política pública, né, quando se fala de política pública, a gente está falando de política ambiental, ela serve não só para punir, mas ela serve também para informar. Tá? Então, pegar a política como algo informativo e para as empresas e pessoas se adaptarem. Tá? No mais, quero agradecer muito a Cecília, né, ao IPO, e por participar desse curso, poder trazer um pouquinho do que a gente está fazendo para vocês, para essa plateia aí, que está bem interessante. Tá? Obrigada e até a próxima. Obrigado, professora. Muito obrigada. Eu só vou colocar algumas questões bem rápidas aqui. Quando eu falei do Darent, não é a questão de você fazer busca no Darent, é você utilizar a ferramenta do Green Technology Manual Codes, que existem códigos de classificação específicas ali, né, que você pode não fazer a busca necessariamente, mas você ter noção dos clusters de tecnologia que muitas vezes desse GT-MC, né, do Green Technology Manual Codes, eles são diferentes da IPC, que no caso aí é o Green Inventory, né, o inventário verde da OMP, com o CPC, que é o Y02 e o Y04.
né? A ideia é você concatenar esses 3 pilares do Green Technology Manual Codes, do CPC Y0204 e do Inventário Verde, que a gente vai escutar também a apresentação hoje ou amanhã, né, sobre a questão do Inventário Verde, e aprender, né, sobre isso, de ter a noção que isso aí está disponível para nortear as buscas, que inclusive eu acho que a Pri vai falar de buscas de patente para frente, né? Eu acredito que ela vai fazer, e a importância de você ter essas informações para poder você entender o que é que tem de novo e não gastar, né, bala na agulha com algo que já exista, você fazer um mapeamento. Tem uma série de vantagens que eu acho que a Pri vai falar com muito mais propriedade do que eu trouxe aqui para vocês, tenho certeza disso. Então, eu acho que é isso que tem. Eu acho que a Rafa Grando, ela perguntou de onde veio essa... Rafa, eu peguei várias reports, né, de tendências tecnológicas, technologic trends na Europa, Estados Unidos, e ali saí pensando e meio que correlacionei. Foi meio aquela coisa de universidade mesmo. Fui pegando e comparando o que tinha e me pareceu um pouco lógico. Óbvio, várias outras tecnologias apareceram, mas essas daí eu achei mais importante de destacar, porque é o que a gente vê mais na televisão, o que a gente vê mais efetivamente sendo divulgado. De mais a mais, só agradecer e me dispor aí a ficar à disposição de vocês. Gente, muito obrigada, então. Damos por encerrado, então, esse tema, maravilhosamente bem exposto por vocês dois.